Ouvir a voz de Deus é algo que todos falam. A questão é do que se trata ouvir essa voz. Muitos dizem que é uma voz que vem na sua mente, completamente audível. Muitos relatos apontam para realidades desse tipo. A questão primordial é: sejam vozes que gritam dentro da nossa mente, sejam vozes aparentemente audíveis. Como nós validaremos se isso é ou não realidade e verdade? Nós temos uma palavra. Todas as crenças que existem no mundo, elas reivindicam para si o direito de se comunicarem com Deus. Talvez você já tenha vivido outra crença, ou talvez você conheça outra crença, e você vai ver que eles possuem essa característica dessa conversa de maneira universal, ou talvez essa conversa de maneira mais intencional para com o Senhor, que eles julgam ser Deus. Nós nos sentamos para ouvir o Senhor, com palavras que estão registradas num livro, que ficarão perpétuas, eternizadas, conforme descrito na palavra. Nós temos a certeza que quando nós lemos a Bíblia, nós estamos escutando a voz de Deus. As outras crenças não possuem este resguardo. Nós temos a Bíblia como a própria voz de Deus, que fala aos nossos ouvidos. Nossos pensamentos, essas vozes podem ser meramente criações da nossa mente. O poder ser não significa ser, então nós deixamos essas vozes de lado e tomamos como verdade soberana e absoluta essas palavras, que retratam a promessa, a vinda, a morte e a ressurreição daquele que haveria de ser o nosso resgatador. Viemos dele e voltaremos para ele. Que o nome do Senhor seja exaltado, que vocês possam ler essa palavra e ter a clara convicção de que não são meras palavras humanas, mas sim Deus falando a todo o seu povo. Tenham reverência para com a palavra do Senhor, continuem a ler, leiam todo ano essa palavra. Se você não leu ainda, talvez você sequer conheça Deus. Você pode ter sido alcançado, claro, mas a questão de conhecer demanda esse íntimo relacionamento com a sua palavra. Portanto, que Ele nos atrai até Ele para sentarmos e ouvirmos a sua doce voz. Bom dia a todos. Eu oro a Deus que Ele ilumine o nosso entendimento, que Ele faça nascer dentro de nós o desejo ardente por essa palavra. Bom dia a todos. Vamos então, capítulo de número 11, dia 34 do livro de 2 Reis. Seguimos adiante. Quando Atalha, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Joseba, filho do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e colocou com sua ama num quarto para escondê-lo de Atalha. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalha governava o país. No 7º ano do reinado de Atalha, o sacerdote Joiada mandou chamar ao templo do Senhor os comandantes dos mercenários cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e fez jurar lealdade ali, no templo do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei.
Disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará na guarda do Palácio Real. Outra terça parte ficará de guarda na porta de Sur. E a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias, que não estiverem em serviço no sábado, guardarão o rei no templo do Senhor. Posicione-se em volta do rei, de armas na mão. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei onde ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado, como os que iam sair. O sacerdote lhe forneceu lanças e escudos que haviam pertencido ao rei Davi e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de arma na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritaram: viva o rei! Quando Atalha ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé, no lugar de honra, junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeado pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se alegrava. Tocava trombetas. Quando Atalha viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: traição, traição. Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entraram no palácio, e ela foi morta. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas no templo. Em seguida, o comandante dos mercenários caros e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei sentou no trono real. Todo o povo do reino se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalha tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Capítulo 12. Joás começou a reinar em Judá, no 7º ano do reinado de Jeú, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era de Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como sacerdote Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. Certo dia, o rei Joás disse aos sacerdotes: junte toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto o imposto do censo e os pagamentos de votos como ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-los para fazer os reparos necessários do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito os reparos no templo. Então, o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntaram: por que ainda não fizeram reparos no templo? Não recebam mais a prata dos tesoureiros, exceto a que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não acertar mais a prata do povo e em deixar que outros assumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de uma caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, a secretaria da corte e o sumo sacerdote pesavam a prata trazida no templo do Senhor e colocavam sacolas. Entregavam a prata aos superiores da construção, que a usavam para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, os cortadores de pedra também compravam madeira e as pedras lavradas
necessárias para os reparos no templo do Senhor, e pagavam outras despesas relacionadas à reforma do templo. A contribuição trazida do templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era entregue aos trabalhadores que usavam para fazer reparos no templo. Não se pedia que supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e as ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor, eram entregues ao sacerdote para o seu uso pessoal. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jeroboão e Acasias, reis anteriores de José, tinham consagrados, e os que ele mesmo consagra. Enviou Hazael, junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás, tudo o que ele fez, estão registrados no livro da história do rei de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Síria. Os oficiais assassinaram Josacar, filho de Simeate, Josabe, filho de Issom. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Amazias foi seu sucessor. Jeocás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel, no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Capítulo 13. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel, e permitiu que Hazael, rei da Síria, seu filho Ben-Hadad, derrotasse os israelitas repetidas vezes. Então Jeocás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios. Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o pó de Acera permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Jeocás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeocás, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeocás morreu, se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. Joás, filho de Jeocás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joás morreu, se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão foi seu sucessor. A profecia final de Eliseu. Quando Eliseu estava sofrendo da doença do qual morreria, Joás, rei de Israel, visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como um carro de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pega um arco e algumas flechas. O rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: ponha a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. O rei abriu. Depois Eliseu disse: atire. O rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha é uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse: agora pegue as outras flechas e atire contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou contra o chão 3 vezes. O homem de Deus irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios, até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram desses bandos. Rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeocás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso com os israelitas. Eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão.
Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente nem expulsá-los de sua presença. Azael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi seu sucessor. Então Joás, filho de Jocás, reconquistou a cidade de Ben-Hadad. Havia tomado seu pai Jocás. Joás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou a cidade de israelitas. Capítulo 14. Amazias, filho de Joás, começou a reinar em Judá, no 2º ano do reinado de Joás, filho de Jocás, rei de Israel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeodã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo de seu pai Joás. Amazias não destruiu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso nesses lugares. Quando Amazias se firmou no poder, executou os oficiais que haviam assassinado seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos em obediência aos mandamentos do Senhor, registrados por Moisés no livro da lei. Os pais não serão executados por causa dos pecados de seus filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Amazias também matou 10.000 edomitas do Vale do Sal, conquistou a cidade de Selá e mudou seu nome para Joqutel, como se chama até hoje. Certo dia ele enviou mensageiros a Joás, filho de Jocás, filho de Jeú, rei de Israel, com esse desafio: venha enfrentar-me numa batalha. Mas Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, com a seguinte história: nos montes do Líbano, o espinheiro enviou uma mensageira ao poderoso cedro, dê sua filha em casamento a meu filho. No entanto, um animal selvagem do Líbano veio, pisoteou espinheiros e esmagou. De fato, você derrotou Edom, está orgulhoso disso. Mas contente com sua vitória e fique em casa. Por que trazer desgraça sobre você e o povo de Judá? Amazias, porém, se recusou a ouvir. Então Joás, rei de Israel, mobilizou seu exército contra Amazias, rei de Judá. Os dois exércitos se enfrentaram em Bet-Semes, em Judá. O exército de Judá foi derrotado pelo exército de Israel, e os soldados fugiram para casa. Joás, rei de Israel, capturou Amazias, filho de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, em Bet-Semes. Em seguida, marchou para Jerusalém, onde destruiu 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Levou embora todo o ouro, toda a prata e todo o utensílio do templo do Senhor. Também levou os tesouros do palácio real e fez reféns. Depois voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo que ele fez, incluindo a extensão de seu poder e sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Joás morreu, se reuniu a seus antepassados. Foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Jocás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve uma conspiração contra Amazias em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Seus inimigos, porém, mandaram assassinos atrás dele e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta para Jerusalém no cavalo, e ele foi sepultado por seus antepassados na cidade de Davi. Todo o povo de Judá proclamou rei seu filho Uzias, 16 anos, como seu sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu, se reuniu a seus antepassados. Uzias reconstruiu a cidade de Elate e recuperou para Judá. Jeroboão II, filho de Joás, começou a reinar em Israel no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 41 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Ramate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. O Senhor viu como era grande o sofrimento de Israel, tanto para escravos como para livres. Não havia ninguém em Israel que pudesse socorrê-los. E porque o Senhor não tinha dito que apagaria completamente o nome de Israel, usou Jeroboão, filho de Joás, para socorrê-los. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão II, tudo que ele fez, a extensão do seu poder, as guerras que travou, como ele recuperou para Israel a cidade de Damasco e Ramate, que haviam pertencido a Judá, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeroboão II morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi seu sucessor. Capítulo 15. Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá no 27º ano do reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Tinha 16 anos quando começou a reinar em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai.
Amazias, contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso nesses lugares. O Senhor feriu o rei com lepra, enfermidade que durou até o dia de sua morte. Vivia isolado, numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias e tudo que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias, filho de Jeroboão II, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 6 meses. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, como seus antepassados, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias, matou diante do povo e se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Assim se cumpriu a mensagem do Senhor agiu. Seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por apenas 1 mês. Menahem, filho de Gade, veio a Tirza, a Samaria, matou Salum, filho de Jabes, se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum, incluindo a conspiração que liderou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Nessa ocasião, Menahem destruiu a cidade de Tapuá e seus arredores, até Tirza, pois seus habitantes se recusaram a entregar a cidade. Matou toda a população, rasgou o ventre das mulheres grávidas. Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 10 anos, fez o que era mau aos olhos do Senhor. Durante todo o seu reinado não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a cometer. Em Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu a terra de Israel. Contudo, Menahem pegou 35 toneladas de prata a fim de obter seu apoio e firmar-se no poder. Menahem extorquiu esse valor dos ricos de Israel e exigiu que cada um contribuísse com 600 gramas de prata para o tributo pago ao rei da Síria. Assim o rei da Síria parou de atacar Israel e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Menahem morreu, se reuniu a seus antepassados. Seu filho Pecaías se tornou seu sucessor. Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar em Israel no 50º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Então Peca, filho de Remalias, o comandante do exército de Pecaías, conspirou contra ele. Acompanhado de 50 homens de Leade, assassinou o rei e também Argob e Arié na fortaleza do palácio em Samaria. E Peca se tornou seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel no 52º ano do reinado de Uzias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 20 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Durante o reinado de Peca, Tiglat-Pileser, o rei da Síria atacou Israel, novamente conquistou a cidade de Ijon, Abel, Bet, Maca, Jonoá, Quedes, Azor. Também conquistou as regiões de Gileade e Galiléia, e todo o território de Naftali, e levou os habitantes cativos para a Síria. Então Oséias, filho de Gelá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o assassinou. Começou a reinar em Israel no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá, no 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa, era filho de Zadok. Então fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Contudo, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso em lugares. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a instigar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a atacarem Judá. Quando Jotão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho
Acás foi seu sucessor. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou seu filho no fogo. Deste modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Nessa época, o rei de Edom recuperou a cidade de Elate para os edomitas, expulsou o povo de Judá e colocou os edomitas para morarem ali, onde estão até hoje. O rei Acás enviou mensageiros para dizer a Ticlate-Pileser, rei da Síria: sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-nos, e dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. Então Acás pegou a prata e o ouro do templo do Senhor e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Síria. O rei da Síria atendeu o pedido e atacou Damasco, a capital da Síria, e deportou seus habitantes para aqui. Também matou Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco para encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, enquanto estava lá. Viu o altar da cidade e enviou o sacerdote Urias um modelo e um desenho detalhado do altar. O sacerdote Urias seguiu as instruções do rei e construiu um altar exatamente igual a que ficou pronto antes do rei voltar de Damasco. Quando o rei voltou, viu o altar, ofereceu sacrifício sobre ele, apresentou um holocausto, uma oferta de cereal, uma oferta derramada e aspergiu o altar com sangue de uma oferta de paz. O rei Acás removeu o antigo altar de bronze de seu lugar na frente do templo do Senhor, entre o novo altar e a entrada, e colocou do lado norte o novo altar. Disse ao sacerdote Urias: use o novo altar para holocaustos da manhã, para a oferta de cereal e da tarde, para o holocausto e oferta de cereal do rei, e para o holocausto de oferta de cereal e oferta derramada de todo o povo. Com o sangue de todos os holocaustos e sacrifícios faça aspersão sobre o novo altar. O altar de bronze será apenas para meu uso pessoal. Urias fez como o rei Acás ordenou. Depois o rei Acás tirou os painéis e as bacias das 10 bases móveis usados para levar água. Também removeu o grande tanque de bronze, chamado Mar de Cima dos Touros, e os colocou sobre o pavimento de pedra. Por causa do rei da Síria, removeu a cobertura construída dentro do templo para ser usada aos sábados, bem como a entrada externa do rei do templo do Senhor. Os acontecimentos do reinado de Acás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Acás morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Oséias reina em Israel, capítulo 17. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os 6 que governaram Israel antes dele. Salmaneser, rei da Síria, atacou o rei Oséias e obrigou a ele pagar tributo. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria, deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a Só, rei do Egito. Quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Criou assentamentos para eles em Hala, ao longo das margens do rio Rabó, em Gozã e na cidade da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó, do rei do Egito. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado diante dele, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor seu Deus. Construíram santuários idólatras em toda a cidade, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e pós de acera no alto de todo o monte, debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, e como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente o Senhor enviou profetas e videntes para advertir Israel e Judá com essa mensagem: afaste-se de seus maus caminhos, obedeça a meus mandamentos e decretos e toda a lei que ordenei a seus antepassados, que lhes entreguei por meio de meu servo
servos dos profetas, mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados, que não quiseram crer no Senhor seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados, desprezaram todas suas advertências, adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram a ordem do Senhor para que não as imitassem. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, fizeram 2 bezerros de metal, ergueram um poste de acera e adoraram Baal de todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e expulsou de sua presença. Com isso restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu aos mandamentos do Senhor, seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel, como castigo entregou seus inimigos até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reinado de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou de Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados até que por fim o Senhor expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Servaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões que mataram alguns deles. Por isso enviaram uma mensagem ao rei da Síria: o povo que o Senhor deportou da cidade de Samaria não conhece os costumes dos deuses da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhece suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: envie um sacerdote exilado de volta a Samaria, ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes os costumes dos céus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava aos novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los. Em toda a cidade onde habitavam, colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo de Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens de Deus Sucote e Benote, os de Cuta adoravam os deuses de Nergal, os de Ramate adoravam o Deus acima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartak, e o povo de Serfaim até queimava os próprios filhos como sacrifícios dos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor. Adeu! O Arara, ele não acorda às 5 horas, né? Daí agora ele acorda, ele quer que eu coloque ele aqui do meu lado. Daqui a pouco eu vou ter que colocar. Continuando. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício nos lugares de culto. Embora adorasse o Senhor, continuava a seguir seus próprios deuses, de acordo com os costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas, em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer os decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor Deus deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles e ordenado: não adorem outro Deus, nem se prostrem diante deles. Não os sirvam, nem lhes ofereçam sacrifício. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito, com grande força e com braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre cuidado de obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês, e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. Até hoje, seus descendentes fazem a mesma coisa. Capítulo 18. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá, no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá. Reinou Israel, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar.
e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filho de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Acera. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incensos para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias. Ele era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza, seu território desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e o cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Alá, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã, nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis dos quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senecaribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria. Em Laques: cometi um erro. Se você retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Síria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor, nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas dos batentes do templo do Senhor, que ele havia coberto com ouro, e entregou tudo ao rei da Síria. Apesar disso, o rei da Síria enviou de Laques, seu comandante em chefe, e seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontar o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais para encontrarem eles: Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio; Sebna, secretário da corte; e Joás, filho de Assaf, historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que lhe transmitisse essa mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em quem você confia, que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiências e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou. Ezequias não destruiu santuários e altares. Ele obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém. Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito. Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem direção do Senhor. Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem essa terra e destruam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joás disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para você e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercamos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: ouça essa mensagem para o grande rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrar-os de meu poder. Não deixe que ele convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará dessa cidade, jamais cairá nas mãos da rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, essas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abra as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e sua própria figueira, e a beber seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão, vinhedos, olivais, mel. Escolha a vida e não a morte.
Não dê ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-lo, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? O que aconteceu com os deuses de Ramate e Arpade? E quando os deuses de Sefaim, de Rena e de Iva? Acaso algum deus livrou Samaria do meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado não lhe responder. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei que o porta-voz tinha dito. Capítulo 19. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, os principais sacerdotes, todos vestidos com os panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhes disseram: assim diz o Senhor Ezequias: hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor seu Deus tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha dito informado que o rei havia deixado Laques e estava atacando o Líbano. Logo depois, o rei de Senecaribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias, em Jerusalém, com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em que você confia, o engane, com promessa de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Recef e o povo de Éden, que estava em Tesalar, os livraram? Meus antepassados destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei Ramate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sepharvaim, de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e estendeu-se diante do Senhor. Então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e da terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senecaribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses dessas nações no fogo e as queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, envia essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi sua oração a respeito de Senecaribe, rei da Síria, e o Senhor proferiu essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém. Enquanto você foge, a quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor, disse: com seus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos, os seus melhores cipestres. Cheguei às suas regiões mais distantes, explorei suas florestas mais densas, cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei as coisas do passado distante e agora as realizo. Planejei que vocês
que você transformaria essas cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, os habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu conheço bem, sei onde está. E sei de suas idas e vindas, sei como se enfureceu contra mim, e por causa de sua raiva contra mim, e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porém me argola em seu nariz, e em meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: essa é a prova que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si. No ano seguinte, o que brotar disso, mas no terceiro ano, semeiam e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos, vocês que restarem em Judá. Os que escaparem da destruição lançaram raízes em seu próprio solo, crescerão e darão frutos, pois um remanescente de seu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade do Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram o cadáver por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate, e outro filho, Esaradom, se tornou sucessor na Assíria. Somente até aqui. Terminamos dessa forma o capítulo de número 19. Então hoje nós lemos do capítulo 11 ao 19, completamos nosso dia 34. Amanhã será a nossa live de número 436, dia 4/2/26, a live de número 35. E aí, como que vocês estão? Estão conseguindo acompanhar bem a leitura? Estão conseguindo captar as mensagens principais? Estão entendendo os padrões? Esse último capítulo que nós terminamos agora é maravilhoso, né? Ver essa promessa feita a Isaías, e o capítulo de número 17, onde manifesta não só esse exílio dos israelitas sendo ali subjugados pela Síria, mas manifestando também todo esse poder de Deus, onde ele manifesta que a sua soberana vontade, mesmo o homem não merecendo, Deus escolheu amar o homem. Deus escolheu amar a descendência de Davi. Que nós possamos render glórias ao Senhor, sabendo que a nossa salvação vem única e exclusivamente dele, que ele escolheu nos preservar, que ele escolheu nos guardar. Que você possa viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, que você possa enxergar nessas palavras que nós lemos todas as revelações do quais Deus nos deixou. Que você possa olhar para tudo isso enxergando Cristo. Como está escrito aqui no Salmo, em 2 Reis, capítulo 19, verso 31. Pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. O zelo do Senhor dos Exércitos fez com que isso acontecesse. O zelo do Senhor dos Exércitos escolheu nos libertar, conforme está escrito no verso 34, ainda do mesmo capítulo. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Nós somos libertos por honra do próprio nome do Senhor. Ele escolheu nos libertar. Que possamos render glórias a Ele, sabendo que Ele, somente Ele, pode nos salvar e nos livrar de nós mesmos. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Tamo junto. Um beijo no coração. Hoje, às 20 horas, nós cultuaremos o Senhor na Igreja Cristã Protestante Confronto, Avenida dos Bandeirantes 1440 ou Rua Breja Alegre 138. Espero todos vocês. Tamo junto.
Um beijo no coração. Até amanhã, para quem eu não ver hoje. Amanhã estaremos aqui, mais um dia, se Deus assim permitir, para a honra e glória do Senhor. Um abraço a todos. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado hoje e eternamente. Beijo, fui.